Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos novamente. Dessa vez, não estou com a unha. Na verdade, eu perdi aquela unha, né? Fiquei com o dedo sem unha. Nunca vi uma coisa tão feia. O dedão já é feio, né, irmão? Sem unha. Sangue de Jesus tem poder. Mas eu louvo a Deus. Aquele dia eu estava meio contundido. Mas eu agradeço a Deus a oportunidade de ter estado aqui aquele dia. Agradeço ao pastor Marcos por ter dado a oportunidade da gente falar do projeto Tampinha Legal. E agradecer ao pastor e todos vocês que estão participando, trazendo uma tampinha. Eu comentava com ele e nós enchemos realmente a caçamba da caminhonete, está lotada lá, cheia de tampinha. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu até acho que vocês merecem uma salva de palmas. Que benção. Benção mesmo. E eu comentava com ele que a respeito do valor da tampinha com relação a uma criança. Hoje a gente já entendeu que cada criança, para ser atendida, é mais ou menos 1 tonelada por ano. Então, se a gente tem uma criança, é 1 tonelada, 2 crianças, são 2 toneladas, que a gente tem que juntar no ano. E aí ele me fez eu fazer conta, eu fiquei desesperado já, irmão. Porque nós estamos com 10 crianças. Então a nossa meta para esse ano são 10 toneladas. Eu não tinha feito essa conta, mas ele me ajudou a fazer essa conta. Porque a gente começa a ir atrás, a pedir, e Deus vai provendo. Não é? Mas agora eu já sei que são 10 toneladas. E eu conto com vocês. Eu não, as crianças. Amém? E o meio ambiente também. Imagine, irmão. Todos nós aqui em Piracicaba, tirando 10 toneladas esse ano, que iam ser jogados fora no meio ambiente. E isso por si só já é um ato solidário com o nosso planeta, com o nosso ecossistema, com nós mesmos. Não é? Mas mais ainda, poder ajudar as crianças que precisam de hortas. Então, que Deus abençoe o trabalho de cada um, o trabalho de formiguinha, que desse jeito nós vamos conseguir chegar lá. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar a oportunidade de ajudar mais que 10 crianças, não é? São 10 famílias. E Deus vai abrir as portas para a gente poder ajudar mais. Por isso que é o nome da associação, né? Eu estou na fé. Quando as pessoas perguntam, irmão, o que significa eu estou na fé? É essas coisas, né? A gente arruma isso e depois tem que correr atrás, tem que ter fé mesmo, não é? Mas Deus, Ele honra, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede ou daquilo que a gente pensa. Amém? Abra sua Bíblia comigo, ou acompanhe aqui no Salmo de número 126. Salmo 126. Olha lá. Diz assim, nós vamos ler ele inteiro. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém?
Amém, irmãos? Amém. Pai, te damos graças, Senhor, nesse momento pela leitura da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa, de poder te adorar, engrandecer e adorar o teu santo nome. Deus, ouve as nossas orações. O Senhor já ouviu os nossos cânticos, já ouviu as nossas orações, mas agora nós queremos ouvir a tua voz. Tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, queremos ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Fala conosco, assim te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo, o salmo de número 126, ele narra, ou o contexto histórico dele, remete ao período ou momento em que o povo volta do cativeiro. Vamos relembrar, o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônio e ficou na Babilônia durante 70 anos. Eles ficaram cativos, escravos numa outra terra. Mas chegou o dia de voltar, chegou o dia de retornar. E esse salmo, ele narra justamente esse retorno do povo de Israel que está voltando para a sua terra. E quando a gente começa a estudar um pouco essa história, nós começamos a procurar entender algumas questões que parece... Pode colocar no 1 lá, fazendo um favor. Parece simples. Não é? Quando o Senhor, não é, trouxe os cativos de volta a Sião. Uma outra versão diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de Sião, a volta a Sião, foi como um sonho. Ou uma outra versão diz assim: nós estávamos como os que sonham. E quando nós paramos para pensar que um povo foi levado para o cativeiro e ficou 70 anos lá, cativo, na Babilônia, não foi um período fácil. Não é? O Salmo de número 137, se eu não me engano, o Salmo número 137, ele narra, não é? O salmista fala assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, e nos salgueiros que há no meio dela, nós penduramos as nossas harpas. E os que nos levaram cativo nos pediam que cantássemos as canções de Sião. E eles dizem: como nós entoaremos os cânticos do Senhor, os cânticos de alegria em terra estranha? Eles estavam lamentando o fato de estarem no cativeiro. Eles estavam numa situação de adversidade, numa situação inusitada, uma situação triste, uma situação de angústia, de cativeiro. E quando a gente para pensar que esse povo foi levado para o cativeiro, o momento do retorno, a maioria daqueles que estão retornando, talvez não fossem aqueles que tinham ido. Se você fizer conta de 70 anos, quem foi com 70 anos para o cativeiro, provavelmente não voltou. Só se tivesse com 140 anos, né? Acho meio difícil. Quem foi com 50 anos para o cativeiro, a minha idade, por exemplo, 51 anos, estaria com 120 anos. Também é difícil, não é? Então a gente começa a pensar: quem voltou? Quem são essas pessoas que voltaram? A maioria são pessoas que nasceram no cativeiro. A maioria das pessoas, dos judeus que estavam voltando para Sião, eram judeus que haviam nascido no cativeiro e não conheciam Jerusalém, não conheciam Sião, não tinham crescido lá. Obviamente que muitos estavam voltando. Quem foi com 10, 15, 20 anos estava voltando, uma idade bem avançada, mas estava voltando.
Mas a maioria que estava voltando havia nascido e crescido em uma situação de exílio. Haviam nascido na Babilônia, numa situação adversa, numa situação de dificuldade, numa situação completamente contrária, tudo para dar errado. Nasceu como escravo. Mas a tradição conta que os judeus sempre estavam falando acerca de Sião. Sempre estavam lembrando e ensinando as crianças da onde eles tinham vindo e para onde eles iriam num certo momento voltar. Então a criança nasceu naquela situação, mas ela foi aprendendo que aquele lugar não era o dele, que ele estava ali numa situação difícil, numa situação de exílio, numa situação de escravo, mas aquela não era a condição real deles. Eles estavam ali, mas não eram dali. Estavam vivendo na Babilônia, mas não eram da Babilônia, porque eles sabiam que o lugar deles era em Sião. Então, quando chegou o momento de voltar, e eles começaram a se preparar, o salmista diz: quando o Senhor trouxe de volta, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. E eu quero dizer para você algo profético nessa noite, que muitas vezes nós não nos atentamos à palavra de Deus, mas nós sabemos que nós estamos vivendo nesse mundo, mas nesse mundo não é o nosso lugar. O nosso lugar é a Jerusalém celestial, o nosso lugar é estar com o Senhor. Nós estamos vivendo num mundo que muitas vezes parece que estamos cativos, que parece que nós estamos aprisionados, que estamos envolvidos em situações adversas, mas eu quero que você entenda que o meu e o seu lugar não é aqui. E nós precisamos entender que existem momentos da nossa vida que nós não temos força, não temos recurso, conhecimento, e nada que nós conheçamos ou o recurso que nós temos pode nos dar a vitória, escape, a resposta. E por isso que pela palavra nós precisamos entender que é quando o Senhor faz as coisas, elas acontecem. Quando o Senhor coloca um fim no cativeiro, Ele chega. Quando o Senhor diz uma palavra acerca da nossa vida, da nossa família, as coisas acontecem. Por isso a palavra de Deus diz assim, que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então Deus está dizendo nessa noite: quando eu colocar a mão, vai acontecer. Quando eu falar, vai acontecer. E nessa noite Deus está dizendo que hoje é o dia que Ele fez, portanto comece a se alegrar na presença do Senhor, porque é pela sua palavra que temos vitória na nossa vida. Portanto não é na nossa força, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, mas é quando o Senhor faz as coisas, elas acontecem. E Deus faz as coisas, irmãos, porque aquele povo estava 70 anos lá, parecia que não ia ter fim. 70 anos no cativeiro. Teve gente que nasceu lá e estava voltando para Sião com 70 anos. Quem chegou lá e já tinha nascido naquela época, já estava voltando com 70 anos, esperou 70 anos. Obviamente que outros foram esperando menos. Os que nasceram no meio já tinham 35 anos de idade, mas são 35 anos de espera. E às vezes, irmãos, nós queremos que Deus faça as coisas na hora que a gente quer. A gente acha que Deus tem a obrigação de fazer tudo do jeito que a gente quer, que a gente acha que tem que ser. Irmãos, Deus sabe fazer as coisas na hora certa, do jeito dEle, porque todo o poder pertence a Ele. Ele é Deus, Ele faz, Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre, Ele é Deus, aleluia. Portanto, entenda que quando o Senhor fizer, as coisas vão começar a acontecer, aleluia. Quando o Senhor der a ordem, as portas vão se abrir, aleluia. Quando o Senhor der a ordem, a tua cura vai chegar, aleluia. Quando Ele der
der a ordem, a salvação vai chegar na tua família, na tua casa, em nome de Jesus, porque Ele tem poder para fazer. E se você crê, aplauda o Senhor. E como eu estava dizendo no contexto histórico, eles começaram a voltar, irmãos, quando o Senhor nos trouxe de volta para Sião, ou seja, eles receberam a notícia de que eles iam voltar. Deus está falando, chegou a hora, vamos para Sião, bora, vamos embora desse lugar, mas tem um caminho. Não foi assim, irmão, vamos para Sião, estou na Babilônia e já cheguei em Sião. Sabe quantos quilômetros são? Quase 900 quilômetros da Babilônia até Sião. E o povo saiu como? Nós estávamos como os que sonham. Foi como um sonho, quando a gente recebeu a notícia de que a gente vai para Sião. Quando nós recebemos a notícia que nós vamos para Sião, e a gente começou a sonhar. Mas sonhar, a maioria nem sabia como era Sião, só tinha ouvido falar. Mas eles estavam sonhando. Sabe qual é o problema de muita gente, principalmente dessa geração? Não sonha mais com o céu. Não sonha mais com a eternidade. Se esqueceu de que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. De que aquele mesmo Jesus que subiu do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Do que ele disse em Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Do que ele disse para os discípulos em João 14: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, aleluia. Se não fosse assim eu não tinha falado para vocês, mas eu vou para lá preparar um lugar, mas eu vou voltar para buscar vocês, aleluia. Aonde eu estiver, vocês também vão estar. Por isso o meu papel é sonhar com esse lugar aonde Jesus está preparando para mim. Aleluia. Talvez você ainda esteja na Babilônia, ou talvez ainda nós estejamos no caminho, mas não importa, importa que nós estamos marchando, e o meu papel e o seu papel é sonhar, aleluia. Volte a sonhar, aleluia. Sonhe os sonhos de Deus, aleluia. Projetos que ainda não aconteceram, talvez você ainda esteja sonhando, mas Deus está dizendo nessa noite: nós estamos como aqueles que sonham estar eternamente com Jesus, aleluia. Sabe por quê, queridos? Que eles estavam como os que sonham, porque a gente gosta de falar de propósito. Nós gostamos muito de falar dos propósitos de Deus na nossa vida, mas nós esquecemos que para que os propósitos se cumpram, nós precisamos passar pelo processo. Eles estavam indo para Sião, Sião é o propósito. Eles estavam sonhando, sonhar é o combustível, mas o processo é o caminho. No processo, nessa jornada, nesse caminho, existem muitas dificuldades. Ou a gente vai achar que eles andaram 900 quilômetros num trem-bala. Não tinha trem-bala naquela época. Não tinha nem Maria Fumaça. Não tinha nem carro. Tinha cavalo. Cavalo era de luxo. Mas aquele povão foi tudo a pé. Imagine. Número incontável de pessoas. Vamos embora, vamos para Sião, glória, aleluia. Deserto, irmão. Vai passar pelo deserto. Vai passar fome. Vai passar frio. Sede. Dificuldade. Já parou para pensar andar 900 quilômetros? Quem aqui encararia? Vamos falar a verdade. Gente, vamos... E olha que tem um povo por aí que tem coragem de fazer umas caminhadas por aí, pagar promessa. Uns carregam até algumas cruzes. Olha, irmão, eu admiro.
Eu admiro. Tem gente que critica, tudo bem, mas eu admiro. O cara sair daqui, vai para Pirapora, pega uma cruz e sai. Ali na frente da minha loja, sempre passa, todo ano. Mas esse ano passou que era do tamanho de uma carreta, pastor Marcos. Eu tirei até foto. Quase não cabia na foto, irmão. O tamanho daquele negócio. Falei, Jesus amado, esse moço não vai conseguir chegar nem em Saltinho. Mas o negócio era muito grande. Aí, irmãos, a gente tem um entendimento. É a fé dele. E nós? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sonhando? Será que nós estamos empolgados no caminho? Porque olha o que diz o versículo 2. O versículo 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Ou seja, no caminho é longe, não tem carro, talvez falte recurso, mas eu estou sonhando, aleluia, eu quero chegar lá. A minha meta é chegar lá, eu preciso chegar lá. E o que eu tenho que fazer no meio do caminho? Eu tenho que encher a minha boca de riso e a minha língua de cântico. Ou seja, no processo a gente adora, no processo a gente louva, no processo a gente tem a palavra, no processo nós vamos adorando e exaltando o nome do Senhor. Então, se você tem um propósito na tua vida, durante o processo, comece a encher a tua boca de riso e de cânticos. Comece a se alegrar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. A alegria do Senhor, ela é a nossa força, aleluia. A palavra diz: se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então comece a se alegrar na presença do Senhor e dizer: eu estou indo para Sião, aleluia. Olha, a sua situação não importa, aleluia. Eu vou adorar e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Comece a glorificar o nome do Senhor. Você tem fé para levantar a sua mão e dizer assim: Jesus, eu tenho fé, eu acredito, Senhor, na tua palavra, na vitória na minha casa, no meu lar, em nome de Jesus. Se você tem fé, levante a sua mão, tome posse da tua vitória, aleluia. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, é momento de você se alegrar, de glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus, aleluia. E olha, irmãos, quando esse texto fala da semente, lá no final, o verbo usado aqui, quando o Senhor trouxe de volta, quando ele fala o Senhor trouxe de volta, esse verbo trazer é a junção de duas palavras do hebraico, que é muito interessante. São duas palavras hebraicas que juntas formam uma frase. Esse verbo trazer, ele vem de gorã e de sub. Gorã significa alguma coisa colhida, e sub, trazer de volta. Então ele está dizendo assim, trazendo a sua semente de volta. Eles foram para o cativeiro, ficaram 70 anos de lá. Mas Deus deu a ordem para que as coisas acontecessem. Deus se encarregou de trazer de volta a sua semente. Deus tem compromisso com a sua semente. Semente é usado para descrever descendência, posteridade. Portanto, Deus estava colocando a sua semente no seu devido lugar novamente. Deus tem compromisso com a semente. Diga assim: Deus tem compromisso com a semente. Isso demonstra que Deus estava se responsabilizando em trazer o povo de volta. Seja o povo, seja sustento e muito mais a sua santa palavra, Deus tem compromisso.
Deus tem compromisso com a sua palavra, seja ela semente nas nossas vidas. Deus tem compromisso com a nossa vida e com a nossa descendência. Portanto, quando a gente fala de uma campanha como essa de família, Deus tem compromisso com a minha família, Deus tem compromisso com a sua família, em nome de Jesus, porque Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você está fazendo essa campanha, creia que Deus entrará com providência e vai trazer resposta em nome de Jesus, aleluia. Você não está vindo fazer uma campanha simplesmente porque o pastor teve uma ideia e agora eu vou fazer a campanha. Não, isso aqui é profético, aleluia. Você pode erguer a sua mão como Josué e dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem fé e pode erguer a sua mão e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetize: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda o Senhor, aleluia. Deus tem compromisso com a semente. A maioria dos que tinham ido morreram, mas quem estavam lá eram os seus descendentes, e Deus estava trazendo de volta no seu devido lugar. Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar novamente, tenha fé em nome de Jesus. Por isso eles falaram: nós estávamos como os que sonham, nossa boca se encheu de riso, porque eles estavam voltando. Irmãos, a nossa rota é o céu. Nós não nascemos para ficar aqui. Nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu. É para lá que nós estamos indo e nós precisamos entender. E por isso que quando nós estamos passando por alguma privação, por algum problema ou dificuldade, é o processo, porque o nosso propósito é maior. Nós estamos num processo, o nosso propósito é a eternidade, o nosso propósito é viver eternamente com o Senhor, o nosso propósito é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Portanto, o processo muitas vezes pode ser doloroso, mas ele tem hora para acabar. O processo pode ser difícil, mas não é maior do Deus que nós servimos. O processo pode ser algo que você não entenda, mas Deus sabe de todas as coisas, aleluias. E nós servimos um Deus poderoso, nós servimos um Deus amoroso, justo e benigno, aleluia. Portanto, continue adorando e exaltando o nome do Senhor. É o que o salmista diz no versículo 4. Porque no versículo 3, olha aqui: até as outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas a esse povo. Porque, irmãos, eles estavam marchando, indo para o céu, e as outras nações falavam assim: olha, Deus é na vida deles. Só pelo fato deles terem uma direção. Quando você tem direção e você anda nos caminhos do Senhor, oh, aleluia, as outras pessoas vão olhar e falar assim: olha, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, aleluia. O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Nós somos o povo que servimos um Deus grandioso e poderoso, aleluia. Que as pessoas olhem e falem assim: olha, Deus está fazendo coisas maravilhosas lá naquele lugar. O que está acontecendo lá? Porque aquele povo está dando risada, está louvando, está engrandecendo o nome do Senhor, aleluia. E a nossa alegria, ela pode realmente servir de testemunho, porque por onde eles passavam, embora fosse difícil a jornada, as nações estavam reconhecendo. Olha o 3. Vou montar lá. O 3. Tcharam, 3. O irmão está lá ainda. Não, travou. O 3 diz assim: sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! O Senhor tem feito coisas grandes por nós. Sabe o que isso significa, irmãos? Às vezes alguém vem e pergunta para nós: e como é que está? Nossa, que tribulação. Você não sabe o que eu estou passando. Aí, ao invés de você dar um testemunho, você dá um testemunho, né? Bom,
O que Jesus disse para os discípulos? Lá em João 16. Eu estou falando essas coisas para vocês, e Jesus está falando, para que vocês tenham paz. Mas no mundo, vocês vão ter o quê? Quem falou? Jesus vai falar uma coisa dessa para nós. No mundo vocês vão ter aflição. Vai ter tribulação. Problema. A gente é ser humano. As coisas acontecem. A última vez que eu vim pregar aqui, eu estava sem a unha. Ainda estou, né? Mas já está sarado. A gente passa por problemas. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição. Doação. Problema. Faz parte do processo. Mas tem um bom? Tem um bom? Tem que ter ânimo. Olha para o seu irmão e fala assim, está animado? Fale para ele, está animado? Tem que ser animado. Vai ter ação social sábado, convida meio mundo, compartilha toda hora, faz ação social, traz as pessoas aqui, tem que ser animado. Vai ter ação social sábado. Sabadão, meu Deus, o pastor só inventa moda. O pastor e a irmã, como é o nome dela? Roselaine, né? A irmã Roselaine, é você, irmã? O irmão vai falar, essa irmã só inventa moda. Toda a igreja tem uma irmã Roselaine. Mas, irmão, tem que ter ânimo para fazer a obra do Senhor. E não adianta orar, dobrar o joelho e falar, Jesus, me dá ânimo. Acho que eu já contei isso aqui. Ele não vai dar, não. Porque ele falou, vai ter aflição, vai ter problema. Mas tem que ser animado. Tem que levantar. Tem que trabalhar. Tem que ir para a escola. Aí na hora do culto, na hora da ação social, e como que para trabalhar a gente tem que ter ânimo? Quem recebe, né? Tira o din-din para ver se vai trabalhar. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Porque a sua graça, aleluia, nos alcançou. Porque a graça de Deus nos tem alcançado. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, aleluia. Lá em Hebreus 4,16 ele diz assim, cheguemos com confiança ao trono da graça, ou seja, com ousadia, para que a gente possa achar graça e misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Nós servimos um Deus que entra com providência na hora certa. Bendito seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 1 versículo 3, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você pode levantar sua mão de profeta nessa noite e saber que você já é abençoado, que a glória e a presença do Senhor já estão na tua vida, que o Espírito Santo te capacita nessa noite, te enche de alegria, renova as suas forças, em nome de Jesus. Receba a alegria do Senhor nessa noite, para você continuar a tua jornada, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Voltou, põe no 4 aí, para a gente terminar. Versículo 4, Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto. Ou seja, o que ele está falando aqui? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, em outras versões. Parece que está meio fora de contexto. Está lá, tudo bem, caminhando, sorriso, alegria. De repente ele fala assim, restaura, Senhor, a nossa sorte. Por quê, irmão? Porque no caminho, eles estavam passando pelo deserto. Para chegar em Sião, eles passaram por uma região desértica. Passaram por um período de deserto. Quem nunca passou por um período desértico? Talvez você esteja passando por esse período desértico. Mas todo deserto, irmão,
Ponha isso na sua cabeça de uma vez por todas. Ele começa, mas ele termina. Ninguém vai morrer no deserto, Deus não vai te deixar morrer no deserto, aleluia. Por isso ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, assim como as torrentes do Neguebe. Porque, irmãos, ele sabia que aquele deserto do Neguebe, em uma época do ano, quando vinha a chuva serôdia, ela derretia as neves lá nas geleiras, e aquelas águas vinham e começavam a transformar aquele deserto num jardim florido. Aquele deserto era um cenário temporário. O deserto é um cenário temporário. Receba essa profecia em nome de Jesus, porque as chuvas serôdias, quando elas chegam, aleluia, ela transforma o deserto em jardim, aleluia. E no lugar onde havia morte, começa a ter vida. No lugar onde havia sequidão, começa a haver abundância das águas do Espírito Santo na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Portanto, todo deserto tem hora para acabar, aleluia, porque faz parte do processo. Em nome de Jesus, o nosso propósito é maior. Por isso entenda que quem cuida da semente é o Senhor, aleluia. É Ele quem está cuidando da semente. E de uma hora para outra, aquilo que era deserto começa a nascer flores, começa a nascer frutos. Aquilo que parecia que estava morto começa a ter vida, aleluia. Aquilo que não tinha mais esperança começa a trazer vida novamente, porque quando o Senhor faz as coisas, elas acontecem, aleluia. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele vai começar a fazer. Oh, aleluia, Ele vai começar a fazer em nome de Jesus. E para encerrar, agora de verdade, ele diz assim no próximo versículo, no 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. É bem parecido comigo, com você. Porque parece que tudo que a gente faz tem que ser mais difícil. Tem momento na nossa vida que a gente fala assim: por que para mim é mais difícil? Porque tudo que eu vou fazer é mais complicado. Mas aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. E o tempo de colher está chegando na tua vida. O tempo de cantar chegou, aleluia. Você não precisa esperar acontecer alguma coisa para cantar. Comece a cantar, comece a louvar, comece a adorar, aleluia. Porque o tempo do Senhor está chegando na tua vida, aleluia. É profético para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Nós semeamos com lágrimas, caminhamos chorando, aleluia. Oh, aleluia, mas é tempo de colher. Veja que quando a gente está caminhando, o versículo 6, para encerrar mesmo, aquele que andando e chorando, ou sai chorando enquanto lança semente, ou seja, andando e chorando. Sabe o que isso significa? Porque hora a gente está andando, tem hora que a gente está andando, mas tem hora que a gente está chorando. Se nós estamos andando, as coisas estão caminhando. Continue. Mas tem hora que a gente está chorando. Continue do mesmo jeito. É andando e chorando. Mas quando a gente entende isso, a palavra do Senhor começa a se cumprir na nossa vida, e a gente entende que é graça sobre graça. É de glória em glória, é de vitória em vitória. Portanto, seja andando, seja chorando, continue adorando. Seja andando, seja chorando, continue adorando, aleluia. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, aleluia. Levar a semente é uma honra para nós, pois é uma tarefa honrosa dada por Deus. Portanto, nós temos a palavra do Senhor, nós temos a semente para ser lançada.
Deus tem compromisso com nós somos a sua semente, mas Ele nos deixou a sua palavra, ela é semente. Comece a plantar ela lá na tua casa, comece a plantar ela lá no teu trabalho, comece a plantar ela andando e chorando, por onde você passar, carregue a semente, a palavra de Deus, porque quando nós temos compromisso com a semente, Deus tem compromisso conosco, aleluia. E nós precisamos entender essa dinâmica que Jesus explicou para os discípulos: buscai primeiro, e as demais coisas. É regrinha simples, irmão. Comece a buscar primeiro o reino de Deus. Levar a semente, além da garantia das torrentes do Negueb, ainda nos traz outra certeza. É a certeza de ter resultados. Quando a gente falou aqui de levantar cedo, trabalhar o mês inteiro, porque a gente vai ter salário no final. Porque se não fosse assim, ninguém ia. A gente sabe que vai ter o salário. E quando nós trabalhamos e temos compromisso com a semente, você tem a certeza que Deus vai trazer resultado na sua vida. Porque você tem compromisso com a sua palavra. Você tem compromisso com a palavra dele, que é a semente, aleluia. Portanto, você tem compromisso com a semente, ele tem compromisso com a semente. E torna-se um ciclo de bênção e de vitória na tua vida, aleluia. E às vezes nós deixamos essa engrenagem quebrar, irmão, e queremos que Deus faça a parte dele. Nós temos que fazer a nossa, porque ele já fez a dele. Ele derramou seu sangue na cruz, perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, e daqui a pouquinho vem buscar a gente. E o que é que nós estamos fazendo? Vamos começar a louvar e engrandecer o nome do Senhor, aleluia. Portanto, seja esse o nosso propósito: levar a semente, colocar ela no devido lugar. O propósito de Deus é trazer resultado na nossa vida, e Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Entenda em nome de Jesus que a semente que Deus colocou na tua vida é para dar fruto, é para florescer, aleluia. E está chegando o momento das coisas começarem a acontecer na tua vida. Eu posso crer em nome de Jesus, pela palavra do Senhor, que as chuvas serôdias estão chegando, aleluia. E aquilo que era deserto começará a florescer em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Aplauda com alegria, glorifique o nome do Senhor, aleluia, porque a vitória do Senhor é sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vocês vão orar agora, né? Podemos orar? Vamos ficar em pé, irmãos? Eu achei que ia ter um momento diferente, mas Deus está falando muito nessa noite. Eu sei que você pegou aqueles bonequinhos, você apresentou uma pessoa hoje em nome de Jesus, e ela está aí no teu coração, amém? Deus está falando com você que Ele vai entrar com providência lá no teu lar. Deus está falando que Ele vai dar um basta nisso em nome de Jesus. Mas você precisa crer, aleluia, na palavra do Senhor. Você precisa ter fé. Então coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração e comece a orar e a profetizar, dizer: Senhor, eu tomo posse da vitória hoje, tomo posse da palavra na minha vida, sobre a minha casa, a minha família, sobre os meus negócios, meus projetos. Volte a sonhar a partir de hoje, comece a glorificar e engrandecer o nome do seu Pai. Nós oramos nesse momento, agradecidos pela tua palavra nessa noite, sobretudo pela operação do teu Espírito Santo em nosso meio. Sabemos que o Senhor passeia nesse lugar, que a sua glória está aqui, Senhor. Portanto, manifesta o teu poder entre nós, capacita-nos, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Portanto, glorifique o nome do Senhor, glorifique e exalte o nome do Senhor. Se você tem fé nessa noite, levante a sua mão bem alto para receber a tua vitória em nome de Jesus, aleluia. Levante bem alto e comece a glorificar, a dizer: eu creio na vitória, eu tomo posse do milagre nessa noite. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor, que a tua glória se estabeleça nesse lugar. Oh, aleluia.
Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore. Oh, aleluia. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor. Aleluia, adore. Onde sempre quero estar. Adore e profetize. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer. Te adoramos, Jesus. Quando a mágoa tem razão, Tu és santo, santo, santo. prevalece o perdão. Oh, Para aleluia. sempre assim será. Diga. Minha família, debaixo da graça, Aleluia. guardada nas asas de quem as criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar. É uma profecia. Presença do Senhor. Diga. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença